A renovação do Max Verstappen pegou muita gente de surpresa porque, embora ele tivesse contrato ainda até 2028, ou seja, daqui a 2 anos, ele renovou por mais 2 anos, ou seja, ele prorrogou a união dele com a sua equipe Red Bull até 2030. E no meio de muitos rumores, de muita indefinição do seu futuro sobre qual equipe ele iria correr, porque muita gente falava de Mercedes e depois apareceu a McLaren e a Red Bull parecia ter ficado a escanteio, e também tinha a chance do Verstappen até mesmo aposentar e não escolher nenhuma dessas 3 opções, mas o piloto escolheu, enfim, continuar na Fórmula 1 e na Red Bull para os próximos anos. Mas por que exatamente? O que foi que a Red Bull usou para convencer o piloto holandês? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, que eu com certeza vou evitar fazer o mínimo de edição possível, né? O máximo de edição possível. Eu gostaria de dizer para vocês muito bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Se for novo, não esqueça de se inscrever, já clica no like, porque o like ajuda na divulgação. E, bom, todo mundo acordou de surpresa hoje. Eu acordei umas 7 horas e o anúncio já havia sido feito. O Verstappen, todo mundo me marcando, inclusive, me mandando no WhatsApp. E, bom, a renovação aconteceu. E, cara, eu não vou conseguir dizer que o Verstappen tá errado, não. Porque pra onde ele iria exatamente, sabe? O Verstappen a gente sabe que é um cara muito competitivo, é um cara que dificilmente vai largar o automobilismo depois de sair da Fórmula 1. Por mais que ele diga que não tá gostando do regulamento, não tá gostando disso e aquilo, é um cara que não consegue largar esse meio competitivo, é um cara que não consegue largar novamente cometendo o ato de pleonasmo aqui, o cara não consegue largar a competição, então se ele sair da Red Bull ele vai competir no WEC, se ele sair do WEC vai competir no Nürburgring, se sair de Nürburgring vai competir na Stock Car Brasil na corrida do milhão, se não ele vai competir você já sabe, no iRacing. Então eu achava muito difícil que ele realmente já ia se aposentar. E, bom, como o Verstappen hoje ainda vai fazer 30 anos e ao final do contrato ele ainda vai ter 33, eu ainda acho que depois do contrato da Red Bull, se ele já não tiver, sei lá, 8 títulos mundiais, que vai demorar se acontecer, ele com certeza vai ainda correr um pouquinho na categoria e eu ainda acho que ele vai correr na Ferrari. Embora agora tudo indica que ele tá se encaminhando para ser aquele piloto de uma equipe só. Mas Fernando, ele correu em 2. Toro Rosso e Red Bull é a mesma equipe, gente. Então vamos considerar aqui. Mas voltando, por que tinha tanta indefinição? Bom, porque o carro da Red Bull era ruim. Se o carro da Red Bull fosse bom, ninguém dizia que o Verstappen estava querendo sair da equipe. Então, quando a Red Bull chega nesse novo regulamento, e até no regulamento anterior, né, no último ano do regulamento anterior, faz um carro meia boca e o Verstappen ainda consegue brigar pelo título até a última corrida, perdendo por incríveis 2 pontos, e também por um erro que ele cometeu ao bater de propósito pelo menos foi o que a direção de prova julgou lá em Barcelona naquele ano. Agora nesse novo regulamento ainda teve um carro que tem supostamente o melhor motor do grid, mas que tem problemas de equilíbrio, a asa traseira não fecha na hora correta, a Red Bull tá tentando inovar e trocar o pneu com o carro em movimento, mas enfim, as coisas não estão se encaixando ainda. É uma temporada inteiramente de transição, já que tem muita gente saindo da Red Bull. O Jean-Pierre Lambiase, engenheiro do Verstappen, tá saindo, principalmente, é o principal nome. Sem falar da galera que tá lá por dentro também, embora a Red Bull também esteja se reforçando pouco a pouco, contratou, acho que o líder de scout, né, o líder de olheiro, né, o olheiro de prospectos de pilotos para a divisão de base da Mercedes. Então, aos poucos, as equipes estão se movimentando nos bastidores e a Red Bull, enfim, deixou de ficar parada. Então, a única missão agora da equipe do Laurent Mekies é de fazer um carro competitivo pro Verstappen. Se ela fizer isso, não tem mais rumor do Verstappen indo para a McLaren e do Verstappen indo para a Mercedes. O que na época já era algo meio complicado. Porque, por exemplo, se fosse 2025, com aquela má fase que o Kimi Antonelli teve, a gente podia até julgar que realmente tá na hora do Verstappen ir para Red Bull, Kimi Antonelli ele vai ser deixado de canto e vai correr Verstappen e George Russell. Mas 2026 veio e mostrou que o problema não são os pilotos da Mercedes. Na verdade, é um que tá numa fase não muito boa, que é o George Russell. Enquanto o Kimi Antonelli tá liderando o campeonato e parece que tá bem longe de alguém alcançá-lo no nível que ele tá empenhando, principalmente dentro da equipe dele. Mas, enfim, o campeonato ainda vai acontecer, a Ferrari tá se atualizando, tem vídeo até para sair sobre isso, então as coisas vão melhorar
no lado das rivais da Mercedes. Bom, enquanto o cachorro chora aqui, né? Pois é, galera, quando vocês forem adotar cachorro, vocês treinem ele direitinho, porque quando vocês saem de casa, o cachorro começa a latir, né? E quem paga são os vizinhos que trabalham em casa. Bom, voltando. Por que não Mercedes e McLaren? É por causa disso. A McLaren não ia querer assumir essa bronca de ter o Max Verstappen correndo por lá. É um bom piloto, traz muita mídia, traz muito patrocinador, valoriza a equipe, mas o cara vai brigar com o Lando Norris para ver quem é o primeiro piloto da equipe. E, bom, não vai ficar um clima muito legal, né? Porque a equipe é moldada para um e vai chegar outro maior que ele. Enfim. E na Mercedes não, porque o Toto Wolff hoje descobriu um novo Max Verstappen, que é o Antonelli. Então ele não vai querer colocar 2 Verstappens para correr ao mesmo tempo, sendo que o atual cenário agora é perfeito para ele. Você tem um primeiro piloto, que é justamente aquele piloto jovem que ele tanto queria, e você tem um segundo piloto, que agora é o George Russell, que não alcança o Kimi Antonelli por enquanto. Então, pro Toto Wolff é um cenário dos sonhos. E as equipes de Fórmula 1 hoje não querem mais ter esse papo de 2 primeiros pilotos, como a Ferrari tá fazendo inclusive. Ela quer ter um primeiro piloto e um segundo piloto ali só para garantir o campeonato de construtores em caso de um carro muito dominante ou minimamente dominante. Então, para a Mercedes é perfeita a dupla que ela tem agora. E bom, quem respira aliviado com isso? George Russell, o Piastri e a própria Fórmula 1. Porque se tu perde um piloto como Max Verstappen, que de acordo com o que ele mesmo falou depois do anúncio da renovação, estava mais perto de se aposentar do que de ficar na Fórmula 1, independentemente da equipe que ele fosse escolher, você perdeu um cara como esse, como é o Verstappen, para outras categorias, por exemplo, seria um baque midiático muito grande, um baque financeiro também muito grande. A audiência da Fórmula 1 está crescendo um pouquinho nessa temporada, embora eu tenha minhas opiniões sobre se realmente a audiência cresceu ou não, enfim. O Verstappen, ele é parte fundamental nisso. Então, você não pode perder um piloto como o Verstappen, porque midiaticamente ele é muito forte, independentemente de onde ele estiver. Ele conseguiu fazer 200 mil pessoas simultâneas, na verdade bem mais que isso, assistirem às 24 horas de Nürburgring, tá? Então, esse é o nível midiático do Verstappen. Então, a Red Bull vai ficar mais tranquila agora, embora eu também ache que ela vai dar uma complicada nas aparições do Verstappen em outras categorias, porque ele já mostrou que consegue carregar público para lá, então a Fórmula 1 não vai querer perder isso. Então certamente vai ter uma corrida no mesmo dia que Le Mans, vai ter uma corrida no mesmo dia que as 24 horas de Nürburgring, vai ter uma corrida no mesmo dia das 6 horas de Nürburgring. Então o calendário da Fórmula 1 sempre vai estar tentando impedir que o Verstappen vá correr em outro lugar e leve luz para esses lugares. Pelo menos é o que a gente imagina. Embora eu acho que a Red Bull vai acabar brigando um pouco para o Max correr em outros lugares também, já que agora ele vai ter ainda mais liberdade do que ele já tinha antes. Porque em que outra equipe o Verstappen correria? Teria liberdade para correr em Nürburgring ou em Le Mans, já que a Ford está por lá, então existe a chance da Ford, que é parceira da Red Bull, permitir que o Verstappen corra às 24 horas, embora tenha que substituir algum piloto por ele, enfim, daria muita confusão. Mas em que outra equipe ele poderia fazer isso? Na Mercedes, ela não deixaria. O Antonelli e o Russell até queriam, mas o Toto Wolff não deixou. Na McLaren, ela vai correr no EC sim, é verdade. Mas vocês acham mesmo que ela ia deixar alguns pilotos dela correr em outras categorias? Tem sempre o risco. Você acha que eles iam deixar? Não ia. Então, pro Verstappen, que gosta muito de correr em tudo que é categoria e em qualquer momento, o cidadão ele consegue fazer 24 horas de Nürburgring no iRacing. O cara madrugava fazendo essa corrida, e no final de semana seguinte tinha corrida de Fórmula 1, ele ia lá e ganhava. Nenhuma equipe isso aconteceria. Nenhuma equipe. Tem equipe aí que não deixa o Verstappen nem fazer live, só pra vocês terem ideia. Mercedes, inclusive. Acho muito difícil que o Mercedes deixaria que o Verstappen participasse das lives que ele faz lá na Twitch. Acho muito difícil. Claro, é um exemplo exagerado, mas é só pra vocês entenderem o quão midiático as equipes vão querer manter dentro das suas dependências, principalmente. E bom, o Verstappen hoje está se encaminhando para ser um piloto de uma equipe só. O Verstappen está sendo um daqueles raros casos de pilotos que chegou na Fórmula 1 por uma equipe e pode aposentar da mesma, depois de muitos anos na categoria. Ele começou na Toro Rosso, é verdade. Ele começou correndo na equipe B da Red Bull.
mas depois ele subiu em 2016, na sua segunda temporada de Fórmula 1, e desde então nunca mais saiu da Red Bull. É um erro a gente considerar essas duas equipes como uma só? Eu acho que não. Eu acho que são uma equipe só, uma extensão da outra, né? Enquanto uma equipe principal ela tem um foco em disputar títulos e vitórias, a outra tem o objetivo de formar pilotos para essa equipe principal. Então, na minha opinião, são praticamente uma equipe só. Mas, enfim, resumindo, ele pode ser um piloto de uma marca só, né? Já que ele só correu nas equipes da Red Bull. E eu vi até, para finalizar esse vídeo, eu vi alguns comentários bem idiotas, assim, de haters do Verstappen. E para finalizar, eu vi até alguns comentários bem idiotas de alguns haters do Verstappen, dizendo o seguinte: poxa, ele não sai da zona de conforto, ele é um piloto que precisa de uma equipe ao redor dele, ele precisa de todo mundo bajulando ele para ser campeão, ele é um cara que não se desafia para correr contra outro piloto na mesma equipe que tenha um talento tão grande quanto dele. São aqueles comentários que a gente lê e dá risada, né? Mas enfim. A Fórmula 1 hoje, ela não quer ter dois pilotos primeiros em uma equipe só, ela quer dar uma variada, né? Ela quer dar uma pulverizada nesse talento. E também, que outro piloto do grid tem o mesmo talento que o Verstappen hoje? O Hamilton. Ponto. Só. Então não importa a equipe que o Verstappen fosse, o outro piloto seria abaixo dele. Não ia ter como. Então, caso vocês vejam esse comentário também, eu sei que vocês vão rir junto. Enfim, senhoras e senhores, eu quero saber suas opiniões. O que vocês acham? Quando o cachorro do vizinho tá latindo, Eva, comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Até mais, inclusive tem vídeo hoje para sair ainda, tier list, e também um outro sobre, como chegam as equipes nessa temporada, tá? Acho que vão estar aqui. Se não, ontem saiu um mini documentário sobre a Audi, eu recomendo que vocês assistam. Fique comigo e até o próximo vídeo.